noite a todos. Hoje mais um domingo que nós estamos reunidos para a transmissão do nosso encontro de fé cristã. Eu sou o seu irmão Marcos Felipe Ferreira. Nós somos do Ministério Graça e Intimidade, um ministério que está estabelecido aqui na cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Nosso Catinho está falando junto comigo ali, tá beleza? E nas cidades vizinhas a Macaé, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem. E à medida que o ministério vai crescendo, nós vamos adentrando essas cidades. Nós já tivemos a oportunidade de reunirmos em Rio das Ostras e certamente o futuro nos dará a oportunidade de estar reunidos em outras cidades. O nosso ministério, ele se reúne nos lares. Transmitimos a live através desse período de pandemia, mas nós fazemos as nossas reuniões nos lares, estivemos por um período em um espaço físico e aguardamos o momento de nós termos um espaço próprio, concedido pela graça e pela bondade do nosso Deus, para realizarmos encontros de fé cristã e também para termos atividades sociais, que é uma visão do nosso ministério, com certeza. Eu quero convidar você a se fazer presente através da nossa comunidade, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Nós estamos ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. E no final desta live nós faremos a composição através do YouTube. Então nós queremos agradecer a você que nos prestigia, a você que nos acompanha, a você que convida um amigo, que convida um parente, uma pessoa da sua família a ouvir a mensagem da graça de Deus, a crescer nesta mensagem, a ter o conhecimento, pois nós não somos um ministério de religião, nós somos um ministério que nós compartilhamos o conhecimento de Deus através da Bíblia, através da história, né? Porque a grande verdade é que a história, ela complementa as verdades bíblicas. Se não fosse a história, hoje o Ministério Graça e Intimidade e outros ministérios que estão no Brasil, ao redor da terra, não estariam desenvolvendo a visão da escatologia plena, o entendimento perfeito que nos foi omitido, o entendimento perfeito que nos foi negado durante anos, de uma escatologia que já aconteceu. E com isto, colocaram na mente do povo cristão, colocaram na fé do povo cristão mentiras, heresias, que distorceram a verdade, que trouxeram ensinamentos falsos, que trouxeram ensinamentos que desenvolveram uma falsa religiosidade, desenvolveram na mente e no coração do povo uma inclinação errônea, uma inclinação errada a um Deus que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus real. Há um Deus chamado tradição religiosa. Então hoje nós entraremos na sequência, no segmento do verdadeiro entendimento do Evangelho. Vamos abordar mais um pouco sobre o verdadeiro entendimento do Evangelho. Continue conosco, interceda pelo ministério e daqui a pouco nós falaremos um pouco mais sobre esse entendimento verdadeiro do Evangelho, parte 3. Nós vamos louvar, vamos engrandecer o nome de Deus. A palavra que está no livro histórico de João, no capítulo 8, no verso 47, tem uma mensagem de Jesus de Nazaré muito interessante, muito importante para você e para mim, para aqueles que ouvem a graça de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, enquanto ele falava para o seu povo, para o judeu, ele fez essa citação. Existem pessoas que não são de Deus, no sentido de que não são filhos que vão retornar para casa, não tem o espírito, são apenas alma vivente. Quando sua vida findar, como diz aquela música antiga, finda-se este dia que meu Pai me deu. Quando o seu corpo findar, quando o corpo desta pessoa findar, ela será extinta.
ela não voltará porque não tem o Espírito de Deus. Só voltam para Deus aqueles que têm o Espírito de Deus, mas que simultaneamente vivem em corpo de carne, são sujeitos às paixões dessa vida, são sujeitos às dificuldades, às vicissitudes da vida. E aí nós vamos aprender um pouco mais hoje a lidar com isto, a lidar com estas diferenças, a lidar com essas questões da vida nesta terra. E quero convidar você a fazer nesse momento, a ter uma palavra de oração, a se ligar através da oração com Deus, em gratidão pelo dia que Ele nos deu, pela vitória que Ele nos deu. Ore comigo neste momento. Querido Deus, Senhor das nossas vidas, doador das nossas vidas, aquele que no ventre da mãe de cada um de nós teceu os nossos nervos, os nossos tendões, criou cada parte do nosso corpo, desenvolveu os nossos ossos, desenvolveu a nossa mente, nossos neurônios, enfim. No ventre da nossa mãe o Senhor nos constituiu. E isso é um grande mistério, que jamais o homem vai conseguir desvendar e jamais o homem vai conseguir fazer igual. Porque só o Criador tem esta capacidade de fazer esta condição humana. A cada momento, a cada instante, mais um ser humano, ele é concebido no ventre de sua mãe. E só o Senhor tem este poder, esta capacidade. A nós foi dado capacidade, foram dadas capacidades para descobrir os seus mistérios que estão revelados, para desvendar mistérios da ciência, da tecnologia, para desenvolver a vida nesta terra de forma tremenda. Mas a Ti, os segredos da vida, o homem tenta desvendar, o homem tenta entender e estudar e dizer que viemos do macaco, que foi uma microbactéria, enfim, grande parte dos mistérios que a biologia tenta desvendar, o Senhor detém contigo. E certamente não revelará ao ser humano, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. E é a Ti, ó Deus, a este Deus Criador, que nós rendemos culto nesta noite, que fazemos o nosso encontro de fé cristã. Somente a Ti. Não a tradição humana, não a homens, mas ao Deus Criador é quem nós rendemos culto nesta noite. Obrigado por tudo, obrigado pela vida, obrigado por esta oportunidade singela que o Senhor nos dá, de sermos, entre aspas, arautos da Tua verdade, de sermos transmissores do Teu canal, do Teu fluir, da Tua verdade para os Teus filhos, aqueles que nos ouvem neste momento ao vivo, aqueles que vão nos ouvir dentro de uma semana, de um mês, de um ano, de 100, de 200, de 300 anos, enfim, Deus, aqueles que vão ouvir a mensagem de Tua graça. Obrigado por esta oportunidade. Jesus, o Senhor das nossas vidas, o Cristo ressuscitado. Amém, amém. Muito bem. Nós lemos um trecho do livro histórico de João 8:47, que nos mostra que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Mas o próprio Jesus de Nazaré, ele disse que haviam pessoas que não davam ouvidos a ele porque não eram de Deus. Então, se eu me considero uma pessoa de Deus, se você se considera essa pessoa de Deus, certamente você vai dar ouvidos às palavras que Deus tem, que são palavras coerentes. Você não dará ouvido à tradição, você não dará ouvido ao legalismo que já foi finalizado por Jesus de Nazaré, ali quando ele faleceu, quando ele partiu na cruz, mas quando ele ressuscitou, a lei de Moisés que ele cumpriu para a salvação do judeu. Salvação essa que aconteceu no ano 70, quando o templo de Jerusalém foi destruído, e quando Jesus, na sua segunda vinda, veio para cumprir profecias que estavam prescritas por Joel, por Daniel, por Isaías, enfim. As profecias voltadas, direcionadas para o povo de Israel, para o povo judeu. Então, hoje nós vamos abordar este tema, que é um tema muito importante, de um entendimento verdadeiro do Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho, como muitos conhecem, significa boa notícia ou boas novas. Continue conosco ligado e nós vamos adorar e engrandecer ao nosso Deus com louvor da nossa autoria.
que tem a ver com o tema de hoje. Eu vou convidar a filha Tamires para louvar conosco este louvor maravilhoso, chamado Graça e Liberdade. O meu controle não quer funcionar, que a cadeira está ali. Eu acho que não vai funcionar assim. Você abaixa? O irmão Peter hoje não quer saber de participar, ele quer saber de ir lá para fora. Ele não quer participar do louvor. Deixa um pouquinho aquela cadeira para cá. Aí, isso. Aí funciona. Consegue comentar aí? Esse louvor chama-se Graça e Liberdade. Uma liberdade que foi concedida primeiramente ao povo judeu. E, como dizia o Dorico, segundamente a nós, que nós somos judeus, de sangue. Nós somos o Israel espiritual, o Israel de Deus. E nós temos esse direito, nós temos esta conquista que foi feita lá na cruz do Calvário. Para a liberdade Cristo nos chamou. O pecado não tem domínio sobre nós. O pecado não pode mais nos conduzir. A graça abundante fez fluir. Para a liberdade Cristo nos chamou. O pecado não tem domínio sobre nós. O pecado não pode mais nos conduzir. Mas a graça abundante fez fluir. Não mais a lei que nos punia. Agora a lei do amor, só alegria. Não havemos de pecar por causa disso. De modo algum, Deus quem nos chamou, nos predestinou, nos libertou, Jesus Cristo. Se com Cristo sua vida agora está, escondida e protegida em amor. Nada pode a sua vida derrubar. O quê? Pois o que venceu na cruz é o Senhor. A lei de Cristo está no seu coração. O preço ele pagou, toda a proteção. Liberdade ele te deu para vencer com santidade, alegria e prazer. Alegria e prazer. Para a liberdade Cristo nos chamou. O pecado não tem domínio sobre nós. O pecado não pode mais nos conduzir, pois a graça abundante fez fluir. Liberdade Cristo nos chamou. O pecado não tem domínio sobre nós. O pecado não pode mais nos conduzir, pois a graça abundante fez fluir. Não mais a lei que nos punia, agora a lei do amor, só alegria. Então havemos de pecar por causa disso, de modo algum. Pois quem nos chamou, nos predestinou, quem nos libertou, Jesus Cristo. Se com Cristo sua vida agora
pode sua vida derrubar. Pois o que venceu na cruz é o Senhor. A lei de Cristo está no teu coração. O preço ele pagou, toda a proteção. E o que? Liberdade ele te deu para vencer com santidade, alegria e prazer. Alegria e prazer. Então, quando nós entendemos a lei de Cristo está no teu coração, há uma lei que não é a lei de Moisés. A lei de Moisés era muito dura. A lei de Moisés, ela não podia fazer o que a lei de Cristo faz. Por isso que quando nós adentramos ao entendimento desta lei, há uma metanoia, há uma modificação. Por isso que quando nós adentramos no entendimento da lei de Cristo que ressuscitou, as mudanças acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. E nós vamos falar um pouquinho dessas mudanças. Mas antes eu quero fazer alguns rápidos convites e alguns agradecimentos, que faz parte do nosso ministério. Agradecer ao irmão Messias Souza de São Gonçalo, que tem divulgado os canais da Graça de Deus, o nosso canal também e outros canais. Irmão Messias, um grande abraço em Cristo. Agradecer aos abençoados de Macaé. O MGI Macaé está em expansão. Nós iniciamos o MGI Macaé no bairro do aeroporto. Desenvolvemos uma parte do MGI Macaé no Lagomar. Mas a obra não é nossa, a obra é de Deus. A pandemia, de certa forma, mostrou-nos algumas situações de que a grande realidade que a Igreja de Cristo somos nós. Ela criou uma forma das pessoas entenderem e enxergarem que se elas deixarem de ir a um templo por algum período, não serão castigadas por Deus. Não perderão a salvação. Elas não terão dores, e não gemerão, e não sofrerão as consequências porque não frequentaram o templo domingo, quarta, quinta, sexta, sábado. Não. E hoje nós temos esse entendimento, graças a Deus, já há algum tempo, há alguns anos, nosso entendimento vem se chegando nesta questão, de que a nossa verdadeira realidade é que a igreja somos nós e que Deus habita em nós. É que nós não habitamos em quatro paredes para que Deus se manifeste e as coisas aconteçam ali. Amado irmão, as coisas acontecem na minha vida, na sua vida, porque lá na cruz do Calvário, a mensagem da cruz gerou esta modificação. Não sou eu nem você que gera esta modificação nas nossas vidas, em termos espirituais. Então, nós não sabemos se quando finalizar esta pandemia, se Deus vai nos dar um espaço aqui mesmo no bairro de São José do Barreto, ou até mesmo no Lagomar, ou no centro de Macaé, aonde Deus nos der, nós vamos fazer. E enquanto Ele não nos dá esse espaço, nós vamos reunir-nos na casa dos abençoados, como nós fazíamos, na irmã Isabel, na irmã Maria, na irmã Raíssa, aqui no meu lar. Teremos outras pessoas, tem o irmão Stefano Elier, eu quero mandar um grande abraço ao irmão Stefano Elier. Rio das Ostras com o irmão Silvio. Existem outras pessoas que desejam reuniões nos seus lares, a irmã Sheila. Então, Deus certamente nos concederá esses espaços maravilhosos. Então, eu quero mandar um abraço aos irmãos que compõem o MGI neste momento. Somos poucos em contingência, contingente, somos poucos, ao pastor José Luiz, que também tem levado a graça de Deus a uma comunidade ali próxima à sua residência, está levando constantemente, levando a mensagem da graça. Bem-haja, pastor Tavares. Em breve estará aqui novamente trazendo mensagem conosco para a glória do nosso Deus. E a nossa gratidão aos irmãos que durante esse período têm cooperado conosco, até do Rio de Janeiro, e fica o nosso convite. Alguns ministérios que desenvolvem a graça de Deus não têm por hábito fazer solicitações de finanças. Nós, da graça de Deus, entendemos que não temos exigências. Então o dízimo não faz parte da graça de Deus. O dízimo não faz parte da Igreja de Cristo depois da cruz do Calvário.
A igreja, que ela tem uma necessidade de aquisições, de desenvolver o ministério, de certa forma, ela precisa do apoio das pessoas. E aqui, o nosso chamado, a nossa forma de solicitar a contribuição, haja visto que nós ainda somos poucos em contingente local, nós sim pedimos de uma forma carinhosa e amorosa aqueles que desejam contribuir conosco financeiramente, para que nós possamos ter algumas aquisições, não para a nossa vida pessoal, eu sempre repito isso. Graças a Deus, Deus nos concede a saúde, a capacidade, o profissionalismo para desenvolver o nosso trabalho e manter as nossas contas, manter o nosso dia a dia. Agora, tudo que nós recebemos é para desenvolver o nosso ministério, o nosso site que já está finalizando. Nós precisamos adquirir mais uma câmera para poder fazer a nossa transmissão ao vivo. Nós precisamos de outros aparatos. Graças a Deus que alguns irmãos têm nos abençoado. Nós ganhamos esse banner, né, os adesivos dos carros, né? A irmã Marinha fez um adesivo maravilhoso. Esses dias ela postou um adesivo lindo e colocou no seu carro. Então, algumas situações nos são agraciadas pelos irmãos que nos ajudam. E fica aqui o nosso pedido. Minha esposa vai colocar no Facebook o nosso telefone com o DDD. Por enquanto nós temos apenas um número, que é o meu número pessoal. Hoje nós estamos transmitindo pelo Instagram específico da comunidade MGI Macaé. Você que está conosco pelo Insta, né, dê o seu like aí. E depois a minha filha vai falar alguma coisa sobre a caixa, você vai explicar melhor do que eu não entendo muito disso. Você vai dar essa explicação no finalzinho, tá bom? Você explica como as pessoas vão fazer. E vamos continuar a nossa gratidão aos irmãos que estão conosco. Convide um irmão, convide um amigo. Assim, no nosso canal do YouTube é muito importante que você dê o seu like, né, que você faça a sua inscrição. Você que está conosco pela primeira vez, faz a sua inscrição. Vamos crescendo, desenvolvendo para que a nossa projeção no YouTube aumente de forma maravilhosa, magnífica. Eu tenho visto outros canais aí que tem 2.000, 3.000, 10.000. Hoje nós temos poucos inscritos, mas é assim mesmo. Nós sabemos que nós vamos crescendo, dia após dia as pessoas vão ouvindo, vão conhecendo e vão se identificando com o canal MGI Macaé. Esses foram os nossos agradecimentos, nossos convites. Sim, para complementar o nosso agradecimento, eu quero agradecer também aos demais comunicadores da Graça de Deus, irmão Geraldo Moraes, irmão Cristiano França, irmão Júlio Chaves. Esses dias, o irmão Messias Soares esteve citando o irmão Levi, outros comunicadores que têm canais abençoadores, né, que divulgam esta graça, pessoas que estão sendo tiradas da tradição religiosa. Eu tenho visto alguns canais, filhos de Deus, irmãos nossos em Cristo, que estavam 30 anos dentro da Igreja Batista, da Assembleia, da Presbiteriana, e quando despertaram para a graça de Deus, estão livres deste jugo denominacional que muitas vezes prende as pessoas, e as pessoas têm que pregar aquilo que a convenção da denominação manda e ordena, porque senão elas são excluídas, são extirpadas da sua convenção denominacional. Muitas vezes, talvez, até homens que tinham salários, excelentes salários, mas quando despertaram, perceberam que ali não tinham que continuar. Porque a graça de Deus, irmãos, ela mostra a liberdade dos filhos de Deus. Ela descortina um padrão que estava imposto durante décadas, séculos, e que foi imposto pela Igreja Católica Apostólica Romana no início, com Constantino, e depois veio a reboque com a Igreja Protestante, com Martinho Lutero, com João Calvino, e com outros que foram surgindo, mas foram engendrando ali no meio das verdades, ou da verdade do Evangelho, a sua visão denominacionalista, as obrigatoriedades da denominação, a mistura da lei judaica, da lei de Moisés, com a lei denominacional. Eu posso dizer isto porque durante os anos que eu estive dentro da denominação, na minha infância, na minha adolescência, eu tinha algumas obrigações que eu tinha que cumprir. Eu não via um adolescente, um jovem,
não podia andar de bermuda, não podia andar de camiseta, não podia ir na praia, não podia jogar futebol. Eu estou citando coisas básicas, não com raiva, com ódio, nada disso, não. Com amor, com tremor, né, diante de Deus, com um coração limpo e purificado disso do passado, que a nós foi tolhido, a nós foi vedado, de ter uma vida simples. Ou seja, havia uma mistura da religião, havia uma mistura do que é evangelho, do que é de Deus, com uma falsa religiosidade, com o denominacionalismo, com uma visão humana de proibições. Eu me recordo que na minha época de infância, as minhas irmãs alcançaram. A Coca-Cola, não está me pagando para fazer propaganda, mas eu vou citar, era proibido de se beber Coca-Cola. O evangélico, né, o protestante, aquele que você ia na igreja, você é Bíblia, era chamado de Bíblia de protestante. As minhas irmãs tinham um cabelo enorme, não podiam cortar nem as pontas dos cabelos. E a Coca-Cola era uma proibição, era proibido. Isto era proibido de forma religiosa. Isto era feito como se aquilo ali fosse uma condição espiritual, que se você fizesse e Jesus voltasse, como era a forma como eles pregavam, a volta de Jesus, você ficaria. A minha filha talvez fique extasiada, o meu filho, quando eu falo isso, eles não alcançaram. Haviam sim proibições absurdas, desse gênero que eu estou passando para vocês. Tinha alguns colegas que dentro da igreja, quando falavam de futebol, os pais batiam na boca. Os pais brigavam, como dizia minha avó, ralhavam, até batiam. Porque futebol era coisa do diabo, entre aspas. Era pecado. Eu me recordo que alguns anos depois, alguns jogadores de futebol que foram recebendo o Evangelho, e foram tendo a conversão do Evangelho de uma vida com Cristo, aí houve-se uma abertura em algumas denominações, até que a denominação que eu participava começou a ter uma visão um pouco diferente. Hoje, a denominação Assembleia de Deus, ela tem uma subdivisão muito grande. As mulheres já podem usar adornos, já podem cortar o seu cabelo. A minha mãe viveu anos com o cabelo comprido. Não podia cortar porque era proibido. Tudo isso era a título de vida espiritual. Por isso que nós temos hoje a responsabilidade de trazer e de falar sobre o verdadeiro entendimento do Evangelho. Porque ainda existem pessoas que estão presas a essas mentiras, a essas falácias, a esses entendimentos humanos. Mas eu nem iniciei, eu fiz um preâmbulo, nem iniciei ainda na mensagem. Abra sua Bíblia no capítulo 4 de Efésios, verso 14 e 15. Abra sua Bíblia comigo. Leia comigo, Efésios 4,14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Essa é uma versão, eu vou ler a versão da Bíblia que eu tenho aqui, é um pouquinho diferente, mas diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, Paulo, obviamente que nós já temos falado aqui, que quando nós lemos as cartas de Paulo, o nosso entendimento, ele entra em um contexto temporal. E esse contexto temporal nos faz pensar, nos faz entender que o apóstolo Paulo, o conteúdo das suas cartas, ele não estava escrevendo para a igreja que está estabelecida em Macaé, para a igreja que está estabelecida em Londrina, para a igreja que está estabelecida em Santa Maria, aí no sul do Brasil, para a igreja que está estabelecida aí no Rio Grande do Norte. Não. Em Recife, em Pernambuco, não.
O apóstolo Paulo, ele tinha um contexto da sua carta, do seu falar, daquilo que ele falava, para a igreja local, para a vida geopolítica que eles tinham naquele momento ali, para as opressões que eles sofriam com Roma. Tanto que a vinda de Jesus Cristo, a volta de Jesus que Paulo anunciava, e que lamentavelmente os religiosos distorceram, e durante anos e anos pregaram uma volta de Jesus que nunca vai existir, era para aqueles dias. Foi bem claro. O Apocalipse de João, né, que alguns até gera-se dúvida se realmente foi João que escreveu, o Apocalipse, as cartas de Paulo, todas elas citavam a volta de Jesus para aqueles dias. Lembre-se que lá em João 1 diz as coisas que em breve hão de acontecer. A carta do Apocalipse, ou o livro do Apocalipse, foi escrito, destinado às igrejas que estavam ali na Ásia Menor. Tiatira, Esmirna, Laodiceia, todas aquelas igrejas ali. Não foi uma carta escrita para a igreja que estava no século 16, 17, 18, 19, 21, século 25, 26, não. Então, quando nós lemos Paulo, nós conseguimos entender que o grande contexto das escrituras que Paulo passava nas suas cartas ali, era para aquele povo. Agora, existem verdades que nós podemos sacar, existem situações, é só uma questão de entendimento. Que Paulo explicava aquele povo, não tiramos mais. Como ele diz aqui, neste capítulo 4, para que eles não fossem agitados de um lado para o outro, como meninos, como crianças, né? Que a criança, ela não tem vontade própria, ela precisa de um aio para conduzir, ela precisa de um pai para dizer, não faça, não entre por aí, não ande neste caminho. A criança, até ela desenvolver a sua maturidade, ela tem sim que ter um pai para levá-la, para conduzi-la. Eu não vou dizer que o pai tem que obrigá-la a ir à sua religião, ao seu local, mas de maneira geral, os filhos vão com os pais, em termos espirituais, na religião que eles frequentam. E quando o filho toma a idade de maturidade, a sua idade maior, em cada país, em cada local, conforme a lei civil do seu país, ele opta pelo local onde ele quer ir, pela forma como ele quer se conduzir. Espiritualmente falando, também é assim. Quando nós atingimos a maturidade espiritual, que é a graça de Deus, nós deparamos com as verdades bíblicas e falamos, opa, peraí, não é assim como a religião nos expôs, não é assim como a tradição nos ensinou. E então eu estava sendo levado de um lado para o outro, por ondas teológicas, por um vento de doutrina jogado para cá e para lá, por malícia de pessoas que induzem incautos. Então eu quero que você entenda, eu quero que você consiga alcançar, porque nós não estamos aqui para induzir você aos nossos pensamentos. Nós não estamos aqui para induzir você a pensar como nós pensamos, mas para levar você a fazer uma reflexão. Por quê? A palavra incauto disse que é aquele que não tem cautela, o descuidado, o imprudente, aquele que é destituído de malícia, o ingênuo. E lamentavelmente, de maneira geral, um grande percentual das pessoas, dos filhos de Deus que andaram pela religião, andaram de forma ingênua. Muitos, eu até concordo, o pastor Messias, o próprio Cristiano França, ele tem muitas vezes essa fala, ele fala, eu até acredito que existem muitas pessoas que estão ali com um bom coração, com boa vontade, estão acreditando que estão fazendo a obra, mas no momento que se deparam com os ícones denominacionais, os ícones que gerenciam a sua vida, que dizem faça isso, não faça isso, faça aquilo, não faça aquilo, as pessoas observam que dentro da graça de Deus, da genuína graça de Deus, dos ensinamentos do Cristo ressuscitado, esses padrões, esses paradigmas, eles não têm valor algum. Como Paulo fala lá em Colossenses, não tem valor algum contra a sensualidade, contra as coisas negativas. São apenas costumes que com o tempo se destroem. Então, esta palavra que Paulo está trazendo no capítulo 4 de Efésios, ela nos mostra que
distante destas verdades, quando nós seguimos a verdade em amor, acontece um crescimento naquele que é a cabeça Cristo. E esta palavra que nós pregamos, a graça genuína de Deus, o cabeça da igreja, a cabeça deste corpo, a igreja de Cristo é um corpo saudável, é um corpo que não pode ser levado por malícia, por pessoas que maliciosamente vendem uma semente, que você tendo aquela semente, você vai ficar curado do coronavírus. Pague R$1.000 nessa semente que você vai ficar curado. Pessoas que dizem que se você depositar ali, aos pés daquele lugar ali, uma semente de 100, de 200, de 300, de 500 mil, e você vai levar a sua bênção. E infelizmente, isto tem sido tratado durante centenas de anos com a Igreja de Jesus Cristo nesta terra. O que é a Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo não é um conglomerado de pessoas que se reúnem para bater palma, para cantar, para fazer momentos devocionais de oração, para chorar, para se alegrar. Porque, lógico, o culto racional não inibe a minha pessoa, não inibe a sua pessoa de, em um momento, ter emoção, de chorar. Muitas vezes nós ouvimos uma música, um hino, uma palavra que toca o nosso emocional, que toca a nossa vida, porque nós não somos robôs. Quando nós falamos de culto racional, quando nós falamos que nós precisamos viver, sim, o Evangelho é a razão, como Paulo diz em Romanos 12, nós não tiramos, nós não alijamos desse processo da nossa vida as emoções. É preciso ter emoção, mas o culto racional, a base dele não é a emoção, a base dele é a razão. E a razão que Paulo traz aqui para essas pessoas, e que essa razão também é extensiva a você e a mim, é de entender que a verdade do Evangelho não é qualquer vento de doutrina, e que na grande maioria das denominações é difundido às pessoas, e as pessoas acreditam na Santa Ceia, que é uma Páscoa, a Páscoa cristã que não existe. Nós vamos ver a Páscoa daqui a pouco aí com ovos de chocolate, cara, muito bom. Chocolate eu gosto muito. Se alguém quiser mandar para minha casa aqui um kit de chocolate amargo, meio amargo, eu aceito. Depois você faz contato comigo, você pode mandar para mim. Fora da Páscoa, na Páscoa eu gosto. Mas a verdadeira Páscoa não tem nada a ver com isso que as denominações fazem. O que elas estão fazendo é uma festa judaica. No sentido de quê? No sentido de sangue. Não como judeus espiritual, como Israel de Deus, mas estão fazendo ainda a Páscoa que o judeu fazia naquela época, e que em Cristo tudo isto foi anulado, e que em Cristo tudo isso foi finalizado. A nossa verdadeira visão é de que o ressuscitado, ele não tem um compromisso com obras da lei. E em qual Cristo eu e você temos que viver? Paulo, ele fez uma analogia da pessoa que ela é viúva e ela mantém agarradas as coisas do que morreu. E ela se casa de novo, e aí ao invés dela viver uma vida com este novo casamento, com um novo esposo, ela fica presa ao que morreu. E assim é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela não tem que viver o Jesus de Nazaré. O Jesus judeu que veio para salvar o judeu. Houve uma salvação para o judeu. Quando você lê Mateus 18, Mateus 24, quando você lê o próprio livro do Apocalipse, você entende que Jesus, ele profetizou uma salvação, um tipo de salvação física assim para o judeu. Aqueles que tinham a filiação, aqueles que eram filhos, que tinham espírito, foram salvos da grande tribulação que aconteceu naqueles dias ali. Então, eu e você, nós temos sim a ver, o nosso compromisso é com o ressuscitado. É com aquele que não tem compromissos com obras da lei. O Jesus Cristo ressuscitado. Existem coisas positivas na religião? Claro que existem. Se nós garimpando, nós formos garimpar na religião, nós podemos encontrar várias situações positivas. Mas estas questões positivas que eu e você encontramos na religião, não é a estrutura do Evangelho, não é a estrutura da Boa Nova. Porque em contrapartida, nós encontramos coisas positivas, mas em contrapartida a religião ela aprisiona. Ela cria um toldo no ser humano, na pessoa que está ali. E quando eu falo religião, não estou me referindo só à religião evangélica, não vou citar aqui, mas para quem sabe ler um pingo a letra. Qualquer religião. Porque alguns anos atrás, a Igreja Católica Apostólica Romana,
Eu, quando fiz, na época do ginásio, eu estudei isso. Ela dizia que fora dela não há salvação. Já os evangélicos, principalmente as Assembleias de Deus, as igrejas mais rígidas, como a Deus é Amor e outras mais, diziam que a salvação estava nela. Que quem não andasse conforme as doutrinas, a sã doutrina que eles confundiam, dizer que a sã doutrina era uso e costume da sua denominação, que não eram salvos. E que se Jesus voltasse, né, a volta que Jesus, que eles pregavam, que alguns pregam até hoje, que eles ficariam e que não subiriam. Faziam comparações até mal feitas com a história de Noé. Enfim, quando nós falamos de religião que aprisiona, nós estamos falando de um só pacote. A religião em si ela aprisiona. Ela cria esse todo que impede que a luz da graça de Deus, a luz do sétimo dia, não esse sétimo dia do Adventismo, mas a luz do sétimo dia que nós já vivemos, que este sétimo dia, o que é o sétimo dia? É o reino de Cristo estabelecido nesta terra. É a graça estabelecida que eu e você já vivemos. Nós já vivemos o sétimo dia. Mas como é isso? Nós vemos tanta desgraça, nós vemos tantos problemas. As obras da carne continuam. Mas o Espírito, a luz do Espírito de Deus, a lei do Espírito da vida, ela já está instituída nesta terra. O sétimo dia nós já vivemos. Então, é um aspecto muito importante da vida em graça, é que o que reina em vida, ele precisa viver a boa notícia. E Jesus falou ainda nos dias da sua carne, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida em abundância, ela foi praticamente desenvolvida, iniciada na cruz do Calvário. No ano 70, o Ministério da Graça de Deus, ele teve consequências ali depois da cruz do Calvário, ali no ano 70, não somente para o povo de Israel, mas para aqueles que nasceram depois da cruz do Calvário. Aqueles que nasceram depois de toda a parusa, depois de todo o acontecimento e que o reino foi instituído. A grande diferença é que hoje eu e você temos o reino de Deus em nós, através do Espírito de Deus que habita em você, que habita em mim. Então, aquele que reina em vida e vive a boa notícia, ele tem que se gloriar 100% no Cristo ressuscitado. Na pessoa do Espírito Santo que já reside em cada componente do corpo de Cristo. Lembra que eu falei, que a Bíblia fala, Paulo disse, ele é a cabeça. A sua igreja espalhada sobre a terra. Eu e você nos gloriamos 100% no que ressuscitou. E de que forma? Vivendo estas verdades, enxergando que o reino já foi estabelecido, enxergando que nós temos autoridade e poder para dominar a nossa carne, para dominar o nosso eu, dia após dia, e crescer na graça do conhecimento. Então, uma das verdades que a graça, através do conhecimento, nos faz conhecer, uma verdade tremenda que o Evangelho, que este Evangelho maravilhoso nos faz conhecer, é a respeito do perdão de Deus. Um perdão que já foi consumado definitivamente e que estabelece uma relação limpa entre nós e o Pai. Uma relação plena, uma relação pura. Nós não precisamos de intercessores. Eu não preciso que um padre, que um pastor interceda diante de Deus para que eu tenha perdão. Eu não preciso que Maria interceda por mim, que santo fulano de tal, santo ciclano, santo Beltrano interceda por mim. Até porque todos esses que foram canonizados são iguais a você e eu. Eles não têm autoridade e poder para interceder. O único que pode interceder é o próprio Espírito que habita em você, que habita em mim. Ele intercede. E Ele nos deu autoridade para que nós vivamos este pacto de superiores e melhores com nós. Então, esta relação limpa entre nós e o Pai nos fez livre da condenação. A condenação nada mais é do que sinônimo de pecado. Quando a Bíblia se refere a pecado, ela
sinoniza-se a questão do pecado a condenação eterna. A lei, porque o próprio João falou quando ele citou, pecado era transgredir a lei de Moisés. E o pecado que trazia a condenação eterna, aquele povo que estava debaixo do pecado. Então, não tem mais força, o pecado, a condenação, a lei de Moisés, não tem mais força de manter o Filho de Deus morto, sem ação. Porque o Espírito não pode morrer. Quem tem o Espírito de Deus não morre, nunca morreu. Quando a Bíblia fala de morte, que o pecado levou à morte, que morte foi esta? Foi uma separação, uma condenação do relacionamento íntimo de Deus com o homem. Aquele relacionamento perfeito que hoje nós temos. Nós voltamos a ter esse relacionamento perfeito. E aí, alguns entendem que os que estavam mortos tinham sido aniquilados, os seus espíritos. Não, não tinham sido aniquilados. Deixaram de ter a comunhão. Isso é simples de entender. Quando nós lemos a história do povo de Israel, diz que o Espírito vinha e saía, vinha e saía. Foi justamente esta comunhão que tinha sido perdida. E que hoje o Espírito veio e ficou. Eu e você temos o Espírito. O Espírito está em nós, ele veio e ficou, não tem que buscar o Espírito Santo. Olha, depois da cruz, todos nós já recebemos o Espírito Santo. Quem nasce, que é filho de Deus, já nasce com o Espírito Santo, não tem que buscar. Isso é mais uma balela, mais uma mentira. Agora, o pecado como obra má, ele continua. As obras más continuam. Mas elas não oferecem o poder de te condenar, de me condenar eternamente, como filho de Deus. Veja o que Paulo fala em Romanos, capítulo 8, verso 1. Vamos lá em Romanos 8, 1. Romanos 8, 1. É uma passagem muito conhecida, né? Acredito que você já leu essa passagem umas 2.000 vezes. E Paulo diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Existe alguma condenação? E olha que Paulo estava falando para aqueles que estavam vivendo o período ainda de transição, o cruzamento dos pactos, os pactos estavam cruzados. Aqueles que haviam provado que nasceram debaixo do pecado. Nós que nascemos depois da cruz, já nascemos sem pecado. Então não há condenação. Quando o Filho de Deus, que tradicionalmente se encontra no meio de algum segmento religioso, enxerga essas verdades da boa notícia, de modo geral ele questiona. Mas olha só, se isto é verdade, então nós podemos pecar à vontade? Se não há mais condenação, se todos que nasceram depois da cruz já nasceram, já somos puros, limpos, já temos um Espírito perfeito, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas e se eu continuar fazendo bem? Olha, se eu acreditar que eu anulo o que Cristo fez, então eu chamo Cristo de mentiroso. Então a obra que Cristo fez na cruz, ela não é eficaz. Então Deus não é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Entende? Como a religião ela faz com as pessoas, ela faz uma lavagem cerebral de forma que as pessoas não acreditem que o mérito da eternidade é apenas de Cristo. Tanto para os judeus, que receberam esta salvação, como para nós que nascemos depois da cruz, que também fomos enxertados nele, e temos esse direito. Então, de modo geral, questiona-se um licenciamento, né, uma licenciatura para pecar. E aí você pode perguntar, mas então eu sou livre para pecar? Eu falei, claro que é. O próprio apóstolo Paulo falou, tudo é lícito, mas não é conveniente. Por quê? Lembra que eu citei da criança? Nós que somos maduros e exercitamos o culto racional, nós temos discernimento. Nós entendemos e não necessitamos de uma lei, de uma proibição que diga assim, olha, não tome Coca-Cola, não vá à praia. Estou dando um exemplo, não estou querendo dizer que isso seja errado, não. Mas um exemplo de como era no passado. Paulo, certa vez, citou, aquele que furtava não furte mais, aquele que prostituía não prostitua mais, né? Aquele que fazia tantas coisas, obras da carne, como Paulo citou os Gálatas. Mas se eventualmente
alguma coisa acontecer porque nós somos carne e estamos neste mundo vivendo um corpo de carne, nós já temos um advogado. Nós vamos escolher a consequência daquilo que nós fizermos. Eu pergunto a você, se você pegar o seu carro a 100 km por hora e lançar contra uma mureta na Avenida Brasil, você acha que teu carro vai passar pela mureta como se fosse um carro invisível? O que vai acontecer com você? Você vai dar uma pancada com o carro e vai se arrebentar todo e simplesmente seus familiares vão ter que ir no seu enterro, provavelmente. A consequência você não colheu? Ou você acha que porque a palavra diz lá no Salmo 91, né? Que você se lançar, ele dará ordem aos seus anjos, então vou fazer coisas erradas porque ele vai dar ordem para me proteger. Não. Eu tenho discernimento, eu tenho o Espírito do próprio Deus que habita em mim, porque essa é a grande diferença depois da cruz. Nós já temos o Espírito Santo. Se você está num local que diz que você tem que buscar o Espírito Santo, leia a palavra, estude a palavra, reflita sobre essas verdades e veja que você já tem o Espírito de Deus. Então quem tem o Espírito de Deus, o próprio Deus em si mesmo, ele jamais vai se deixar levar por estas visões carnais, por esses entendimentos. E ele vai buscar se esquivar, ele vai buscar se inclinar mais para as coisas do Espírito do que para as coisas da carne. O que pode fazer a carne? A carne pode tirar a eternidade? Aí eu te faço 2 perguntas. 3 perguntas. Pode trazer consequências mais nesta vida? Ou ela pode tirar a eternidade? Será que há apoio bíblico para isso? Vamos lá em Gálatas 5,17. E depois Gálatas 6, do 7 ao 9. Paulo diz assim ao povo que estava lá na galáxia: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Veja, a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Independente de eu e você já termos o Espírito Santo, não significa que ter o Espírito Santo eu agora vou ser um zumbi. Eu vou andar assim, como diziam as pessoas antigamente, que no céu a gente vai ter vestes brancas e vamos ficar diante do trono cantando aleluia, 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 igual uma opção de zumbi. A ideia que as pessoas têm é isso daí. Tipo alguns filmes que se vê, tipo algumas religiões que as pessoas põem uma manga comprida azul até aqui, um vestidão lá embaixo e algo assim, achando que o povo de Deus é isso daí. Então as pessoas têm uma visão distorcida. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então Paulo está alertando aquele povo, e nós também recebemos este alerta, de que é preciso haver um equilíbrio. A palavra da graça de Deus, ela me traz este equilíbrio, este conforto, de que eu não preciso me submeter a um jugo denominacional. Você está debaixo do meu, vamos dizer assim, do manto apostólico do apóstolo Joaquim dos Anzóis. Estou debaixo do manto apostólico do Espírito de Deus que habita em mim. Deste sim, é este que me conduz em triunfo. Agora, o meu espírito, o Espírito Santo que habita em mim e que faz a gestão do meu espírito, ele é contrário à minha carne e vice-versa. Eles vivem em conflito, de modo que vocês não fazem o que desejam. É mais ou menos como um HD. Muitas vezes você tem um computador que tem um conflito e que é preciso você colocar um programa ou um antivírus que vai limpar aquilo ali e que vai gerenciar aquele conflito e que vai te dar a condição de você trabalhar no teu programa normalmente sem aquele conflito acontecer. Gálatas 6, do 7 ao 9. Assim é a graça de Deus. A graça de Deus é o antivírus maravilhoso que nós temos em nossa vida. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Pois tudo que o homem semear, isso também se fará. Ele aqui não está dizendo que você vai perder salvação eterna e que vai para um fictício inferno. Se você quer continuar acreditando em mitologia, o problema é seu. Pois a mitologia diz que existe um inferno. Que quem não obedecer vai para o inferno. Vai queimar no mármore do inferno. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E a vida eterna já está comigo, com você. Nós temos uma mensagem, se você buscar no nosso canal no YouTube, que fala que nós já vivemos no céu. Eu e você já estamos no céu. Mas como é que eu posso estar no céu se de vez em quando eu brigo com a esposa, eu brigo com o esposo, eu brigo com o filho, eu brigo com a filha, eu brigo com o vizinho? Bom, é o domínio da carne. Paulo lá aos Gálatas, explicando aos Gálatas 5,
Ele falou que eu preciso dominar-me, preciso ter o domínio próprio. Pode ser até que a psicologia vá contra isso. Algumas pessoas são contrárias. O homem não tem domínio próprio. Até certo ponto tem. Porque quando você tem o Espírito de Deus na tua vida, você desenvolve o domínio próprio. Quando tem um encontro verdadeiro com Deus e no tempo de Deus, você desenvolve o domínio próprio. Sim. Talvez em algumas pessoas esse domínio é desde o ventre da mãe. Em outras pessoas, ao atingir a adolescência, a juventude, a maturidade, algumas pessoas na sua velhice, algumas pessoas na hora da morte, é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. E Paulo prossegue dizendo assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Viu? Então, nós temos a autonomia de, mesmo com uma carne podre, com uma carne inclinada para o mal, de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Você pensa que a carne de um pastor, de um apóstolo, de um papa, de um padre, ela é diferente da sua? Não é não, negativo. Porque o papa não é casado, porque ele não tem uma vida sexual plena, porque o padre não tem. O problema é deles, que eles escolheram o celibatário, que é uma doutrina humana. O celibato não é uma doutrina bíblica, não é uma doutrina de Deus, é uma invenção do homem, para evitar que o padre, quando case, ele tire um pouco do dinheiro da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é um dos pontos importantes que eu aprendi no ginásio. Porque se o padre casar, quando ele morrer, ele vai deixar herança para a esposa, para os filhos. Essa é uma forma. Ele pode até dizer que não foi opção minha, eu opto por isso. O problema é dele. Mas não é uma doutrina da Bíblia, de dizer que o sacerdote... mas Paulo disse que aquele, ainda hoje eu estava lendo sobre isso, aquele que casa, ele tem que se devotar à mulher, a mulher tem que se devotar ao marido. Se ele não se casa, ele devota com mais facilidade a obra de Deus. Paulo não disse que era obrigação. Isso é uma coisa óbvia. Se você não tem filhos, não tem esposa, você não se preocupa em dar presente, você não se preocupa em você. O máximo que você vai se preocupar é com a mamãe, com o papai, com o irmão, com o sobrinho. Você não vai ter filho, não vai ter neto, você tem uma outra visão, isso é uma coisa óbvia. Não tem nada a ver com vida espiritual. Então, nós não nos cansamos de fazer o bem, porque a nosso tempo, a seu tempo, ao tempo do bem que nós lançamos, nós vamos ceifar. Se nós não houvermos morrido, foi isso que Paulo falou. Há pessoas que pensam assim: eu não vou estudar, eu não vou guardar um dinheiro, eu não vou juntar, eu posso morrer amanhã, eu ganho 10 mil, eu vou gastar tudo hoje, eu não sei o dia de amanhã. Não. Justamente por você não saber. Você pode se implantar para o dia de amanhã, você pode viver até 90 anos. E durante o período que você viver, você fazer o bem, ajudar pessoas. A mentalidade que nós temos que ter é uma mentalidade de Cristo. A metanoia é essa daí. Paulo, na carta aos Colossenses, ele traz uma revelação de entendimento, de cancelamento de consistência de ordenanças. As pessoas muitas vezes ficam presas a ordenanças denominacionais e deixam de viver. Como foi o caso que eu citei agora, do padre, do papa que não casa. São ordenanças da sua denominação. Ordenanças. E às vezes o indivíduo ele é apaixonado, ele teve uma paixão na sua adolescência, na sua infância, e ele não pode viver um grande amor porque a religião tolera, porque a igreja sou eu e você. É preciso mudar esse vocabulário de fazer menção à igreja tal, não. A igreja somos nós. Aquilo ali é um CNPJ, é um Estado. Você e eu sabemos, ninguém mais é logrado. O Vaticano é um Estado, a Igreja Católica é um Estado. Ela é um país. Se bobear, o povo evangélico vai querer criar um país também, vai querer ter o seu Papa. É um Estado. É política, é apenas política, porque a Igreja de Cristo, ela é gerida pelo Espírito de Deus. Não há gestão da Igreja de Cristo pelo pastor Geraldo Moraes, Marcos Felipe, pelo Cristiano França, por qualquer um outro que seja. Não, a gestão da Igreja de Cristo é pelo Espírito Santo. Nós somos co-participantes, nós somos o corpo de Cristo, nós colaboramos no ensinamento da palavra. E você também pode ensinar. Quantos canais têm surgido de pessoas que têm tido a visão e têm cooperado desta forma? Então Paulo diz em Colossenses 2, do 2 ao 14, já estamos finalizando: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações
estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Paulo está falando do Cristo ressuscitado, deste Cristo que eu estou compartilhando com você, que é a palavra, que é a verdade da graça, que é uma vida plena, uma vida de entendimento e de liberdade. Para a liberdade, Cristo nos chamou. Ele nos chamou para a liberdade. Ele chamou o padre, o papa para a liberdade, não é para ficar preso a um jugo. Quantos estão presos e quando descobrem, eles se libertam das algemas? Todos nós conhecemos e ouvimos padres excelentes, maravilhosos, que quem sabe um dia vão se casar e vão ter a sua vida, vão ser felizes e vão continuar sendo pastores, pregadores do Evangelho da graça de Deus. E aí Paulo prossegue e diz assim: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O tesouro da sabedoria e do conhecimento não está escondido lá no Vaticano. As 7 chaves, nos códices sinaíticos, nos outros códices. Não. Os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos nele. No nosso ministério, eu como preletor, eu não me canso de dizer que parte do tesouro da sabedoria de Deus é a tecnologia. Essa bênção que hoje nós temos. O pastor Tavares de vez em quando brinca comigo: ô pastor Laiveiro, me chama de pastor Laiveiro, que eu faço live, né? Hoje nós não estamos nos reunindo ainda, né? Eu fico feliz de ver Geraldo Moraes se reunindo em um espaço físico, de ver outros se reunindo no espaço físico. Nós não temos ainda um espaço que nós possamos colocar as pessoas numa distância e nos reunir e ter aquela comunhão, fazer aquele café da manhã, aquele almoço maravilhoso. Eu gosto disso. Talvez algumas pessoas não gostem, mas eu gosto, me sinto bem. É bom. Essa comunhão é maravilhosa. E os tesouros da sabedoria e do conhecimento não estão escondidos em uma religião, uma denominação. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E olha que quando Paulo falou isso, não havia energia elétrica, não havia telefone celular, não havia computador. Paulo nem sequer imaginava que um dia alguém poderia pregar aqui no Brasil e ser ouvido aí na Ásia Menor, e ser ouvido aí na Turquia, e ser ouvido aí no Japão. Paulo não fazia ideia de que a pregação da graça de Deus poderia ser feita desta forma. E aí ele continua no 4 dizendo: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês recebem a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Veja, Paulo falava de princípios elementares deste mundo, como hoje a maioria das denominações, elas alimentam as pessoas de princípios elementares e não de Cristo. Porque Cristo não tem nada a ver com o que está aí nas denominações. Cristo é a liberdade que nós temos de viver a sua graça. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Opa! Que batismo foi esse? Que batismo foi esse que naquela época Paulo estava falando para um povo que veio de uma mistura de vários povos, de várias tribos. Povos, alguns tinham costumes diferentes uns dos outros, dos essênios. Uns batizavam nas águas no batismo de João. Mas com o batismo Paulo estava falando, que hoje nós também falamos desse batismo. Paulo estava se referindo ao batismo da morte de Cristo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, no batismo da sua morte. Quando vocês estavam mortos em pecados, por quê? Porque aquele povo viveu o pecado. Aquele povo nasceu naquele período do pecado.
quando Paulo fala no fim dos tempos, quando o próprio Jesus fala no fim dos tempos, não tem nada a ver com uma visão apocalíptica. Há pouco tempo criaram uma série chamada 3%, e essa série falava de uma situação apocalíptica daqui a muitos anos, e mostrando como ficaria a degradação humana. E a visão que as pessoas têm hoje da religião é essa, que um dia vai acontecer um cataclismo, um apocalipse. Não conseguiram entender que as profecias do apocalipse foram para o ano 70, foram restritas ao povo judeu, não tem nada a ver conosco. Liberte-se desta mentira, deste mito. Isto é mitologia religiosa. E aí Paulo fala, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo e nos perdoou 10% das transgressões que nós temos. Foi isso que ele falou? E nos perdoou 50% das transgressões, porque os outros 50% a gente vai ter que rezar um terço, uma Ave Maria, um Pai Nosso. E nos perdoou 80%, porque os outros 20% a gente vai ter que ir lá diante da igreja, pedir perdão na comunidade, para que a gente possa participar da Santa Ceia, que é a Páscoa imitada pelo Evangelho. Foi isso que ele falou? E nos perdoou todas as transgressões, todas elas. E Paulo estava falando de transgressão, estava falando da lei judaica. Ele não estava falando para mim e para você. Se eles foram perdoados, muito mais nós, que nascemos depois da cruz. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, que nos era contrária. Você vê o contexto que ele estava falando? Qual era o pecado? Qual era a escrita de dívida? Qual foi o diabo que foi aniquilado lá em Hebreus 2,14? Foi isso daí. A escrita de dívida. As transgressões, que consistia em ordenanças. Eram 613 mandamentos, ou 628, como queira, e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Então, meus amados, nós, os filhos de Deus, também vivemos as consequências dessa vida aqui. Paulo diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos mostra que nós temos, nesse contexto de Romanos 2 e de Romanos 6, nós temos uma vida eterna com Cristo, mas a vida que nós temos aqui nesta terra, nós precisamos nos controlar, nós precisamos nos conter, nós precisamos gerenciar um equilíbrio, para que ao andar sobre uma linha tênue, que é uma linha de um corpo espiritual em um corpo de carne, em um corpo de conflitos, nós tenhamos esse equilíbrio que a graça nos dá e vivamos a dignidade e a liberdade que o Evangelho, que é a boa notícia nos traz. Viva com Cristo, viva o conhecimento do Evangelho, porque esse Evangelho que a nós foi trazido pela revelação que Paulo recebeu indo ao terceiro céu, este Evangelho, ele verdadeiramente nos traz um entendimento de que nós temos liberdade para viver. E com esta liberdade, nós temos que olhar para o alto, olhar para a frente, fazer o bem. Não nos permitir ser escravizados por doutrinas de homem. Não nos permitir ser escravizados por alguns ritos, algumas situações denominacionais, por algumas vivências que nos obrigam a fazer, a direcionar na nossa liturgia algo, criando uma condição, como diz o latim, uma condição sine qua non, uma condição sem a qual não. Se eu não fizer, eu não tenho a salvação. Se eu não fizer, eu não recebo o Espírito Santo. Se eu não fizer, eu não tenho Deus na minha vida. Se eu não fizer, eu vou para o inferno. Liberte-se. Entenda que a verdade da graça de Deus, esse pacote maravilhoso, esse contexto maravilhoso, já disse que você tem tudo isso. Você é livre, você é salvo, você já vive o reino eterno, você já tem a salvação eterna. Nós não fazemos alguma coisa para ser salvo, nós fazemos por sermos salvos. Por eu ter, por você ter a salvação eterna, é que nós cooperamos, é que nós vivenciamos, é que nós nos unimos, é que nós nos fortalecemos em Cristo, o Cristo ressuscitado que habita em você e que habita em mim. Viva esta verdade. Viva esta verdade.
Obrigado, Senhor, pela sua bondade em nossas vidas. Obrigado pelo entendimento que a tua graça me traz, pelo entendimento que a tua graça me faz compartilhar. E que os teus filhos vivam este entendimento e sejam livres verdadeiramente, para a glória do teu nome e para uma vida plena e abundante nesta terra, que é o teu direito, que é a tua herança, o meu direito, a tua herança. Obrigado por você me ouvir, obrigado por você fazer parte, deste contexto maravilhoso. Que a tua vida esteja diante do canal e do fluir de Deus. Semana que vem nós estaremos de volta. Talvez até durante a semana nós faremos uma pequena live de algo que nós tenhamos de Deus. Nós vamos procurar aumentar esse contato maravilhoso do MGI que nós temos com você. Mais uma vez eu te peço a tua oração, a tua compreensão e a tua colaboração com o Ministério Graça e Intimidade. Amados irmãos de Macaé, de Rio das Ostras, nós oramos para que em breve nós possamos nos reunir em alguma casa, alguma residência, para que nós possamos comungar deste amor maravilhoso do nosso Deus. Eu te agradeço por você estar conosco neste momento. Uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, uma semana de conquista e uma semana de visão. Viva a vida que o Espírito Santo já colocou em você. Você tem a liberdade plena para viver com consciência, uma vida madura, uma vida adulta, sem fazer besteira, sem cometer erros desnecessários. Ergue-te e brilha para a glória de Deus, para a glória da Igreja de Cristo. Boa semana para você.